Muito bem. Vamos então começar o segundo tema do quinto módulo, que é o desenvolver-se. E nesse desenvolver-se, nós vamos trabalhar o tema agora do reconhecer-se. E esse reconhecer-se tem a ver com fazer contato com as nossas emoções. É importante nesse desenvolver-se a gente estar atento. Aqui as emoções, elas são disposições para ações nas nossas vidas. E a gente pode perguntar, mas o que é uma emoção? Então, a palavra emoção, ao que tudo indica, ela vem do latim, ex movere, que quer dizer, né, numa tradução livre, mover para fora. Né? E eu pergunto para vocês, como seria a vida, né, sem emoção? Vocês já pensaram nisso? Né? Então, é sumamente importante a gente reconhecer que as emoções fazem parte da nossa vida e que a gente pode modificá-las e a gente vai poder trabalhar nisso. Tá? Primeiro, porque nós não somos escravos das nossas emoções. Elas nascem naturalmente, a gente não tem como, a gente não consegue controlar quando ela nasce, né, fruto de alguma coisa, de algo que passou na nossa vida, algum estímulo. Mas a gente pode trabalhar isso, né? Então, o nosso mundo sem emoções, ele não teria significado, não teria sabor. As emoções, elas dão sentido à nossa vida, tá? Mas nós não somos escravos dessas emoções. Tá? Então, a gente pode pensar, né, nossos seres humanos, imagina só na remota possibilidade de viver separado das emoções, né? E existem pessoas que estão fechadas para elas, né? Então é tudo razão, 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 razão. A razão é importante, sim, tá? Mas as emoções também são importantes. As emoções, elas não são boas nem são más, elas fazem parte da nossa vida. O que pode ser mal é a maneira como a gente reage frente a elas, aquilo que a gente faz frente a elas. E quando a gente não assume essa emoção que nos está passando, nós podemos terminar doentes, tá? Porque elas vão aí, elas estão ali dentro da gente. Então, cada ação, né, cada pensamento que nós realizamos, nós fazemos porque uma emoção nos impulsa a isso. Né? Nosso relacionamento com as pessoas começa com uma emoção. Né? Qual seria a diferença se a gente fizesse o que a gente faz? Vocês, cada um na atividade de vocês, seja no trabalho ou atividades que vocês têm, né, na paróquia onde vocês participam, né? Que diferença seria se vocês fizessem isso que vocês fazem sem emoção? Né? Eu penso também no meu trabalho do pós-crisma, na minha paróquia, ou fazendo essas gravações para vocês, né? Preparando primeiro os temas, né? E depois fazendo as gravações. Se eu faço isso sem emoção, seria frio, não teria sentido, seria uma mera formalidade. Tá? Então, as emoções, elas trazem, né, essa essência da gente. E quando a gente faz as coisas sem emoções, no meu caso, estaria traicionando a minha própria essência, a minha vocação, o meu propósito. Então, eu faço porque uma emoção me leva a realizar essa ação, e essa emoção que faz com que cada encontro do pós-crisma seja único, que cada vez que eu me sento a gravar, né, eu penso em vocês e eu tento passar essa emoção, né, em cada tema compartilhado, as minhas experiências, aquilo que eu fui descobrindo com relação a cada um desses temas. Se não era como um encontro de uma empresa, de uma reunião comercial, de uma reunião numa empresa, que é simplesmente passar dados. E a nossa vida, realmente, ela é cheia de emoções. Né? Então, a gente não pode separar o nosso mundo da linguagem do nosso mundo emocional, eles estão ligados. As emoções,
né? A gente tem que entender que cada emoção tem um momento, e às vezes ter raiva pode ser positivo. Por quê? Porque eu estou com raiva contida relacionada a alguma injustiça, a alguma coisa, a um desejo de justiça que eu quero. Tá? Então, naquele momento, veio a emoção da raiva. Existem momentos que eu tenho que aceitar a tristeza, né? Porque ela me põe em contato com alguma perda, com algum momento de recolhimento, eu vou ter que fazer silêncio, eu vou ter que aceitar aquela dor, aquilo que eu estou sentindo, né? Então, eu sou também uma das pessoas, eu sou um tipo de pessoa que amo, que gosto de celebrar a vida, né? E às vezes eu também sinto medo. E algo que eu venho trabalhando também é aprender a verbalizar os medos que eu tenho, os sentimentos que eu tenho, aquelas inseguranças que aparecem. E aprender, quando a gente consegue ver isso, a gente pode começar a gestionar, né, as nossas emoções. Não colocar elas dentro de um baú e esconder, não, porque isso é pior. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa que as emoções podem ser maus, que é um problema, e que impedem a gente de pensar, de aprender, mas a gente precisa reconhecer elas, né? Porque se eu uso só a razão, eu estou deixando alguma coisa de lado, né? Então, essa emoção nos leva à ação, e não existe um pensamento, nenhuma ação sem uma emoção. Tá? Então, reconhecer elas são importantes. Também, eu pergunto para vocês, qual foi a emoção mais forte que vocês viveram nos últimos dias? Qual foi aquela emoção forte, né? Alegria, raiva, medo, tristeza, surpresa, né? Nojo, alguma aversão, qual foram? Né? Então, isso é importante, reconhecer essa emoção, aquilo que nos trouxe. Para mim, uma emoção foi de alegria, né? De alegria, de ter participado no dia 12 de outubro, né? Da carreata de Nossa Senhora Aparecida nas ruas da minha paróquia. Aí essa emoção de acompanhar a Virgem, né? Ir a visitar a imagem, percorrer a paróquia e ver, né, as pessoas, a alegria das pessoas que estavam, né, esperando com o altar preparado ali, né? Então, essa foi uma de grande alegria, né? Então, e a gente pode pensar, né, se a gente vê o mundo, né, de forma com raiva, qual seria a minha forma de agir? Né? Qual seria? Então, para ter em conta, cada emoção, ela vai relacionado com um valor, né? Ela traz uma mensagem e ela exige uma ação de nós, né? Se não houver mudança na nossa emoção, eu não posso sair para a ação, porque eu vou ficar ali presa nela. Então, é muito importante que a gente possa sentir e trabalhar as emoções e ver, por exemplo, também pensar, eu vou falar alguns motivos, né? Cada emoção nos traz uma mensagem. O medo traz a mensagem de que algo ruim pode acontecer, é uma possibilidade. Então, se eu tenho medo, ele me leva a agir para evitar algo negativo, ele adverte, né, do que pode passar e nos dá a possibilidade de prepararmos para uma ação, né, usando ferramentas, né, que nos ajudem a enfrentar. A raiva pode trazer a mensagem de que algo ruim aconteceu e não deveria ter acontecido. É injusto o que aconteceu. E as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. E isso que me motiva a lutar contra os erros e as injustiças. Me traz uma mensagem e me motiva a fazer algo. A tristeza, a mensagem é que há algo valioso que eu não vou ter mais. Algo ruim aconteceu. Então,
Quando eu estou triste, isso me motiva a pedir ajuda, apoio aos demais, né? A indignação, ela nos traz a mensagem de que algo passou que eu não posso aceitar, né? Que ela é algo que passou, que vai em contra dos meus valores. Ela nos motiva a demonstrar que não podemos aceitar o que vai contra nossos valores. O sentimento, a emoção da curiosidade nos traz a mensagem de que algo que não conheço, né, e que quero conhecer, explorar, né, algo novo. Isso nos motiva a explorar e aprender. A surpresa nos traz a mensagem que algo aconteceu que eu não esperava, me surpreendeu, e nos motiva a dirigir a nossa atenção a algo inesperado. A alegria nos traz a mensagem de que eu tenho algo valioso, algo bom aconteceu. E, claro, que nos motiva a reproduzir esses acontecimentos. A gente quer mais desses momentos valiosos, a gente quer que se repitam, né? Então, cada emoção nos traz uma mensagem e nos convida a uma ação. Então, aí, alguns pontos que nos ajudariam a trabalhar, né, as nossas emoções a capacidade de perceber e reconhecer qual é a emoção que eu tenho. Então, para isso, diariamente, respire, perceba a emoção que surge, dê nome a elas. Só assim você vai poder trabalhar com ela. Também trabalhar no autocontrole. Então, respirar fundo. Se podem, tentem sair da emoção, da situação, daquilo que está acontecendo naquele momento e ver ela com outra perspectiva. Uma coisa que é muito, muito importante também é dar espaço ao bom humor e à leveza. Tá? A gente tem que ser, e no meu caso, né, eu sou o número 1 do Eneagrama, o perfeccionismo toma conta. Então, para mim, esse ponto de assumir as coisas com mais leveza, com sentido de humor, não é, eu vou deixar que as coisas sejam feitas de qualquer forma. Não, porque vai em contra da minha essência. Mas eu tentar levar leveza a essa perfeição que não existe, isso é outra coisa que também a gente tem que reconhecer. E que outra coisa também, que é a necessidade de a gente saber que nem sempre tudo passa pela razão. O sentimento existe. Então, só para vocês verem aqui nesse caso, as emoções são sentimentos mais superficiais, supérfluos, que geralmente ela desaparece quando o evento que causou desaparece. Tá? Essa emoção, né? Eu estou feliz, tenho más notícias, minha emoção muda. Embora seja verdade que ela é superficial, dependendo da notícia, ela pode me afetar e eu posso, esse sentimento pode perdurar. Quando perdura esse sentimento, a gente já vai passar para um estado de ânimo. O estado de ânimo é um sentimento mais profundo e recorrente que nos descreve. Tá? Geralmente, não sabemos qual foi o evento que motivou aquilo lá. O que foi que deu início? Mas a gente pode falar, existem pessoas que são naturalmente alegres, outras depressivas, outras felizes, otimistas, positivas. Tá? Então, quando esse tipo de sentimento perdura na vida, é o estado de ânimo que afeta a nossa vida e as nossas decisões. E eu vou apresentar para vocês aqui 4 estados de ânimos, para vocês verem aonde é que vocês estão parados, né? Os 4 estados de ânimo básico do ser humano. Um deles seria o ressentimento ou o rancor, né? O outro, e aí vai privar a questão da vingança. Outro seria a resignação ou a frustração. Aqui eu vejo que eu não tenho nada para fazer. Eu não posso modificar o que... Eu sinto que eu não posso fazer nada para mudar, né? O outro seria a paz e a tranquilidade, né? Aí é de desfrutar, que mesmo quando existem coisas que eu não possa modificar,
Eu posso ter essa paz, aceitar isso. E o outro seria o entusiasmo, aquela ambição saudável também de cumprir metas, de que eu vejo possibilidade de mudança em algo que acontece. E nós os seres humanos, a gente pode cair em qualquer um desses 4 estados de ânimos, dependendo do primeiro dos julgamentos que a gente faz na nossa vida. Então, nós podemos pensar, né, em coisas factíveis, tá? Se as coisas são factíveis ou se existe possibilidades de mudança. Quando elas são factíveis, a gente vai assumir que existem coisas que nós não podemos modificar. Tá? A doença de um familiar nosso, a gente não pode modificar. A morte de um familiar nosso, a gente não pode modificar. Mas aí a gente pode escolher, a gente pode ver como a gente vai transitar, né? Na possibilidade, nós já vemos, eu posso modificar essa situação. E isso tem a ver, normalmente, com as nossas atitudes, que a gente já viu isso também. Tá? Que atitude eu tomo frente àquilo que eu não posso modificar? E qual é a emoção, qual é o estado de ânimo que eu vou ficar? Tá? E tomar consciência que tanto as facticidades, né, quanto as possibilidades são julgamentos. E ele precisa que a gente tenha uma inversão subjetiva na hora que a gente emite elas. A gente pode ver, isso aqui eu não posso modificar. Uma situação injusta que a gente vê, a atitude dos outros, então, a ver, o que eu posso modificar disso? E o que eu não posso, né? Então, vamos ver. O ressentimento, nesse estado de ânimo de ressentimento, os seres humanos, eles rejeitam, tá, a facticidade. Quer dizer, que existem coisas que eu não posso modificar. E a gente cai nesse espaço propício ao ressentimento, a gente se opõe àquilo que a gente não pode modificar e a gente fica sempre preso naquele duelo, né? Naquela perda que a gente teve. E, como resultado, vai gerar em nós emoções como a vingança, a raiva. Primeiro silencioso, né? A vingança é mais silenciosa e a raiva é mais expressiva para fora, né? E aqui a fonte, né, desses estados de ânimo nutridos são as promessas e expectativas violadas, aquilo que não se cumpriu. É muito perigoso quando a gente permanece nesse estado de ânimo do ressentimento, tá? Porque a gente se coloca sempre como vítima. A gente faz o julgamento de que os outros foram os culpáveis por isso que está acontecendo e nós somos vítimas. A gente não reconhece a nossa responsabilidade nos julgamentos que a gente faz. O segundo estado de ânimo é a paz e a tranquilidade. Nesse estado de ânimo, ao contrário do ressentimento, né, a gente aceita as facticidades da vida, ou seja, quando a gente decide se reconciliar e a viver em harmonia com aquelas coisas que a gente não pode mudar. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente não pode mudar. E quando eu estou, né, movido por essa emoção positiva de tranquilidade e alegria, eu tenho muito mais possibilidade de passar, né, de viver uma vida mais alegre. Então, quando a gente passa do quadrante do ressentimento para o quadrante da paz, a gente vai recolocar aí que nós somos os responsáveis pelos julgamentos que a gente emite, não os outros, nós. E a gente que ninguém, além de nós mesmos, é responsável pelo valor que a gente dá, né, às coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente deixa de ser vítima e passa a recuperar, né, aquele poder sobre os nossos julgamentos e sobre as nossas emoções também. Tá? No estado da resignação e da frustração, aqui é quando rejeita ou se opõe a uma possibilidade na vida. Aqui
essa pessoa em questão, ela não vê a possibilidade de mudança diante de algum aspecto da vida dela. Mesmo que outras pessoas perto dela olhem e digam que sim, que ela pode mudar, tá? E o resultado, quando a gente está nessa resignação, nessa frustração, a gente fica frustrada, a gente solta, né, o domínio da nossa vida e a gente se deixa levar, tá? E no caso já da ambição e do entusiasmo, né, esse estado de ânimo da ambição não é de posse egoísta, não, mas é a vontade de alcançar coisas novas e melhores. Aí é o oposto da resignação. Então, a gente aceita que há uma possibilidade de mudança, assim, com relação a algum fato da nossa vida. E esse estado de ânimo também envolve a emoção positiva, né, de motivação, de paixão. Quando a gente começa a tomar conta da nossa vida e a cumprir os nossos objetivos. Nós somos os protagonistas aqui. Então, a gente está aberto a novas possibilidades, a novos julgamentos de possibilidade apresentado por outras pessoas, a ver as coisas de outra perspectiva, a ver possibilidade de aprendizagens a cada situação difícil. Tá? Então, os 4 estados de ânimo, né? É lá o ressentimento, né? O rancor, a paz e a tranquilidade frente àquilo que eu não posso mudar, mas eu tenho paz. Né? O ressentimento é que eu não aceito que eu não posso mudar aquela situação. O outro seria a resignação. Frente a uma possibilidade, eu me resigno, eu fico lá frustrado. E nesse entusiasmo, nessa ambição, eu vejo possibilidade de mudança, eu vou lá e faço. Tá? Então, é importante a gente reconhecer, além de ver quais são as nossas emoções, né? Porque a gente já viu que essas emoções existem, elas acontecem espontaneamente e elas são extremadamente poderosas. E a gente deve transformá-las em aliados. Tudo que a gente vai experimentando, né, nessas emoções ao longo da nossa vida vão dizendo algo. Né? Quando a gente manifesta, né, como a gente está se sentindo, a gente vê possibilidades, né, de aprendizagem, de autoconhecimento para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, encontrar, né, primeiro, é importante aí, nesse caso, encontrar a importância de identificar nossas emoções e em que estado de ânimo eu me encontro, para assim a gente poder gestionar, né, para que tanto as emoções como o estado de ânimo que eu estou, principalmente se é negativo, não domine a minha vida. Então, volto a dizer que as emoções, elas não são boas e nem más, elas existem, e a gente deve acolher e decifrar a mensagem que me traz e ver como eu devo atuar. Tá? E assim também, em que estado de ânimo eu me encontro, tá? Para poder transformar. Então, não importa o que nos acontece, e sim como eu reajo frente a essas coisas que estão me acontecendo, ok? E as perguntas de reflexão para esse tema qual foi a emoção mais forte que vivi nos últimos dias e como ela me afetou? O estado de ânimo em que me encontro está me impedindo de ver possibilidades para lidar com algum problema de uma maneira eficaz? E para isso eu preciso saber em que estado de ânimo eu me encontro. Quais são os estados de ânimo e emoções que você precisa aprender a fim de mover-se na direção da pessoa que você quer ser? Não que os outros querem que você seja, senão em direção à pessoa que você quer ser e que Deus está te chamando a ser, ok? Então, um abraço enorme, bom trabalho de reflexão. A gente se vê no último módulo, módulo 6, ok? Um abraço.